Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tio Fio, mais um vídeo de Backpack Brawl pra vocês, maneiríssimo. E seguinte pessoal, tava vendo, né, alguns comentários de vocês, né, que até alguns pediram aí pra mim, joga aí com a Shanna, explica aí como é que ela funciona, Shanna de fogo, Shanna de gelo, Rona, pedido também pra falar do Buzz, mas do Buzz eu meio que já comentei, mas não detalhadamente, e eu vim prometendo aí, já tem um tempo que eu prometo pra vocês aí, que eu vou fazer como jogar, né? Como funciona cada herói, entendeu? E hoje eu escolhi ela, sim, ela, a nossa querida Shanna, tá? E assim, a minha ideia é tentar fazer esse tipo de vídeo. Eu pensei em fazer algo curto, tá? Só que não vai dar certo. Por quê? Porque, cara, quero dar uma introdução sobre ela, falar mais detalhado como que ela funciona, tipo de gear, enfim, esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá, não esperem um vídeo curto, eu vou tentar ser mais sucinto, certo? Sobre ela. Então, assim, me perdoem se ficar algo que você é muito longo, mas também me agradeço porque, eu vou falar uma coisa. Pesquisar personagem parece simples. É só ir ali pegar, mas não é simples não. Mas vamos lá, pessoal. Inicialmente assim, né, pra quem não sabe qual é a referência, né, o porquê aí que tem esses personagens, de onde pega os personagens, todos eles são uma referência ao D&D, ao Dungeons and Dragons, tá? Tanto que se for olharem aqui, né, nos heróis, né, cada herói é uma classe, certo? E a Shanna, hoje eu não vou falar de cada um não, porque não é dia, né? Vamos falar da Shanna, nossa querida maga. Obviamente eu acabei de falar, elementarista é uma maga, sim. Que aí, no caso da Shanna, ela mexe aí com dois elementais, né? Que é o fogo e gelo, tá? A Shanna, como eu falei, né? Ela é uma maga, né? Uma feiticeira, né? Chame como quiser. Trabalha com ataque à distância, certo? Então, assim, claro, você pode colocar ela aí com qualquer tipo de arma que vai funcionar. Só que a maestria dela, no caso, são elementais, tá bom? E no caso aqui do nosso jogo, nós temos aí 3 tipos de skins dela, né? Vamos apresentar as skins, né, direitinho. Nós temos aqui a nossa tradicional, né? Temos na verdade, assim, recentemente houve um rework nela. Pelo que eu entendi, deixou de ser por IA, que a Rapidfire está fazendo, e pegaram pessoas mesmo para desenhar, né, artistas, e ficou muito bacana, né? Principalmente aqui a terceira, eu pago um pau por ela, né? Quem sabe aí, assim que der, né, quem sabe que eu conseguir ganhar dinheiro de alguma forma com isso aqui, eu posso também investir aí na galera, né? Mas ainda mais para frente, certo? Então, continuando, pessoal, então sobre ela, né, era essas skins, tá? E tá bom, vamos lá. Pontos fortes e pontos fracos da Shanna, certo? Ela, na verdade, né, ela tem um ponto forte e fraco, já adiantando, é a gestão de mana. Aí vocês vão perguntar assim, peraí, como assim forte e fraco, gestão de mana? Forte por quê? Porque se você juntar mana, ela vai usar essa mana para converter em magia, certo? Em fogo, no caso gelo, depende do item que você tem associado. Ao mesmo tempo, se você não tem uma boa gestão de mana, isso não dá certo. Acaba ficando algo meio que usando dano simples, né, da arma. Tio Phil, como assim dano simples? Eu vou explicar. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui da Searing Wind, que é a arma principal dela, né? O dano básico dele é o dano de 5/7, né, que é o dano da arma, como se estivesse pegando a varinha e dando na cabeça da pessoa. Mas onde que tá a magia dela aqui? Bom, a cada 3, ao acertar, né, ele vai usar 3 de mana para converter em 2 de fogo. Crescente, no caso, né? 2, 4, 6, 8, 10, enfim. É isso que eu falo crescente, tá? Entre outras armas, que nós vamos dar uma olhada mais pra frente, ok? Então, esse é o ponto forte dela. Ela tem essa gestão de mana aí bem eficiente. Ao mesmo tempo, ineficiente se você não tem um item específico para ela. Legal? Outra coisa também, proteção, né? Diferente do Ronan, que nós temos muito escudo, ela tem pouco escudo. Ela tem o escudo próprio dela, certo? Que nós vamos ver aí mais pra frente. Porém, ele é bom somente no mid pro endgame.
Ela no início ela é bem forte, ela é muito forte, tá? No early game. Só que se você não for fazendo um balanceamento aí entre a armadura e proteção com o dano ao mesmo tempo, você vai morrer na praia. Vai chegar lá nos 10, 11 troféus e vai começar a perder, entendeu? Tem que chegar, o ideal com ela é você chegar já perto do 10º troféu, com a arma principal dela praticamente já quase no fim. Pode ser de fogo ou de gelo, né? Que seja aí que você conseguir fazer com ela, tá bom? E assim, de certa forma, né? Um bom ponto, né, dela forte, igual ao Ronan, tá? Que eu ainda vou falar, né? Eu tô pegando a Shanna como primeiro. É a versatilidade, né? Versátil, como assim? Você pode colocar qualquer tipo de arma nela que funciona. Sejam as armas compartilhadas, né? Que eu já falei ao longo do vídeo, bem lá no início dos meus primeiros vídeos, né, armas compartilhadas. Qualquer dúvida podem ir lá. Mudou alguma coisa, mas o conceito é o mesmo. Só que assim, ela também tem bons itens, né? Que você pode fazer um bom merge aí, né? Ele vai de acordo com o que você está fazendo, né? E você consegue aí transformar a Shanna pode ser uma melee ou então a distância, facilmente. E ao mesmo tempo, né, que se for querer mudar de arma, é possível, desde que seja dentro do elemental. Ou então, eu tô com os acessórios dela tá ajudando, ótimo, então faz uma boa arma, né? Mas tá, bom, beleza. Pontos fortes, né, foram esses. E os fracos? Bom, eu já falei da gestão de mana. E o que mais que nós temos? Assim, na verdade, igual ao Ronan, ela é meio fraco para debuff, entendeu? Ou seja, se você for lutar contra um herói que ia estar aplicando muitos debuffs nela, vou dar um exemplo muito fácil: sangramento. Se você não tiver um item que cure sangramento, seja algum que é contra debuff ou então específico de sangramento, vai perder fácil, vai ser um hit morto, né? Vamos falar assim, tá? Ela não, assim, então, tudo bem, ela não é fraca, né? Não é fraca, só que se você não prestar atenção nisso e for lutar contra um Ronan, por exemplo, o Ronan ele consegue, se bem usado, ele estaca muito bem sangramento. Então você vai embora rapidinho. A própria Shanna, ela estaca fogo rapidinho. E gelo, né? Então, gelo em menor quantidade, fogo em maior. Então você vai embora rapidinho, morre queimado. Então é isso que você tem que prestar atenção. A Shanna, ao mesmo tempo que ela consegue estacar fogo, né? Eu vou ter mais detalhes mais pra frente aqui, quando eu falar sobre elementais e armas, né? E suas propriedades. Então, mais inicialmente falando de ponto fraco, toma cuidado com isso. Ela não tem nenhuma arma assim, nenhum item principal dela que vai curar isso. Então, tá? Prestem atenção nos itens que vocês estão pegando. Beleza? E é isso, né? Assim, de pontos fracos, pelo menos que eu tô lembrando agora, não tem nada de... tá. Uma coisa importante, né? A gente tava quase esquecendo. A arma dela, inicialmente, é forte, como eu falei, também nos pontos fortes. Porém, aqui vira um ponto fraco, que o quê? As armas delas no último nível não são tão fortes. O que torna forte são os buffs que você coloca na arma. Seja lá um aumento de dano, ou então que nem com os pergaminhos, né? Se você não usar, né, esses buffs, né, você vai também perder muito fácil. Você não vai conseguir dar dano o suficiente. Não importa se tiver com uma defesa muito boa. A Shanna não é o Ronan, né? Que no próximo vídeo eu tô dando muito gancho pra ele, tá? Porque esses dois personagens são personagens que vêm com o jogo, tá? Então não liguem se eu falar assim, igual o Ronan, igual o Ronan. Eu não vou falar igual a outro, mas sim, talvez ao Ronan, porque os dois, se você é uma pessoa que não gasta com o jogo, nem mesmo gema, né? Gosta só de pegar a rotação da semana. Meio bizarro falar isso, mas sim, tem gente que faz isso, que já me falaram. Você vai jogar muito só com esses dois, então pra você masterizar, você tem que ter esse conceito bem definido. Então por isso que eu tô falando dela e dele, né, de vez em quando eu vou fazer um paralelo, tá bom? Beleza. Bom, gente, da introdução deles, né, do personagem da Shanna é isso, tá? Não tem muito o que falar, tá? Ela é um elementarista com fogo em queimar e congelar seu oponente. Com foco, né, nisso. Então, assim, e aqui eu tô aqui na tela justamente dela,
você tem aqui os status, né? Claro que quando você pegar aí a sua personagem, se você tiver com um nível muito maior que o meu, pô, seu status vai estar melhor que o meu. Menor que esse aqui. Afinal, conforme você vai subindo, ela vai aumentando alguns status. Seja energia, ou então até itens, né? Que ela começa, né? Porque ela começa com a Sealing Wand, com a bag dela, né? A bag principal dela, e a florzinha dela, né? Que é, deixa eu lembrar ela aqui, que é a Star Bloom. Então, você vai começar somente com esses 3 itens. Uma Star Bloom, a Sealing Wand e 2... bom, você vai começar com a Wizard's Pouch. Dependendo do nível que você tá, você pode começar com 1 ou 2 mochilas adicionais. Beleza, então, vamos falar sobre os itens dela. Fluxo de itens. Começando com as armas, tá? Você começa com a Sealing Wand. E ela, por si só, ela reage com a Wicked Stick, que é feita com a Star Bloom e a Wooden Stick, fazendo a nossa querida Hungry Wand. Essa Hungry Wand, galera, é uma arma fantástica, tá? Por 2 motivos. Primeiro, porque ela aumenta mais a intensidade de fogo aplicado no oponente. Não é uma arma pesada. E também porque ela rouba a mana dele. Isso é muito legal. Eu não lembrava que ela roubava mana. É por isso que é legal de ficar fazendo essas atualizações. Então, pô, isso aí torna essa arma ainda mais fantástica do que ela já é, ok? E essa Hungry Wand, ela reage com o Blazing Rod, que é uma arma que vem aí bem no finalzinho aí do início do jogo, nos 5 primeiros troféus, ele aparece, é comum, ou então no início do mid-game, beleza? Só que a partir dele é que começa a ficar chato. Porque você faz a Cinder Staff com ele. A Cinder Staff é o penúltimo estágio. Você vai precisar da Phoenix Scroll, que é o que? Você depende, obviamente, de uma Scroll, que ela até consegue, né? Ela tá vindo até que razoavelmente bem no final do 5º troféu pro início do mid-game. Porém, o maior problema é a Phoenix Feather. Tem que ter muita sorte, pegar muito trevo. É bom você colecionar alguns trevos para que venha esse item, né? O trevo, para quem não sabe, ele aumenta a raridade do item na loja, ok? Então você tem aí a opção de vir aí o Phoenix Feather. E uma vez que você faça a Phoenix Scroll, ele pode transformar a Cinder Staff na nossa final e digníssima Conflagration Staff. E aí, qual que é o ponto legal aqui? É porque você inflige mais fogo, né, no oponente com Conflagration, né? Você usa 7 de mana para infligir 7 de fogo. Porém, tem um detalhe aqui. Se você for anexar a ela, né, itens que são ativados, de ativação rápida também, vamos falar assim, a cada ativação você tem 30% de chance de aplicar mais um fogo. E mais além, hein? Por fogo aplicado no oponente, você ganha mais 1 de dano, ou seja, ela dá um dano crescente. Sim, eu havia comentado no início, lá na introdução da Shanna, que ela tem a arma fraca. E é verdade, ela tem 10, 17 de dano. Se você faz uma má gestão de mana e ela aplica pouco fogo, ela vai aplicar, obviamente, pouco dano no oponente. Então, você tem que, assim, para ter a Conflagration, você tem que ter certeza que seus itens estão gerando muita mana, tá bom? E de boa, só não sabe jogar com a Shanna quem realmente não sabe o que está fazendo com ela. É até por isso que eu decidi começar com ela primeiro aqui nesses vídeos, né, de como jogar com o personagem, tá bom? Bom, a arma principal dela é essa, tá? Saindo aqui da nossa Sealing Wand, chegando na nossa querida Conflagration Staff. Beleza? Vamos falar agora um pouco aí da arma secundária dela, que é a Frozen Stick, certo? Ela é uma arma assim, duas vezes mais fraca do que a Sealing Wand, tá bom? Já começo por aí. Uma vez eu tentei fazer um vídeo da Shanna de gelo, consegui, tá? Não vou dizer que eu não consegui não. Porém, eu tive que usar muita arma alternativa. E nesse vídeo eu não podia usar arma de fogo não, então não foi fácil. E o mais divertido foi ter meu celular não ter apagado o vídeo. Cara, eu fiquei muito bravo. Mas vamos lá, isso não vem ao caso. O Frozen Stick, como é que funciona o fluxo dele? Ele reage com o Frostome, que inclusive é uma arma muito... é um acessório muito bom para caso você queira fazer itens de continuados em gelo. Como assim continuado? Bom, ele é um cara que ele não gera mana, porém ele usa mana para infligir
gelo, ou seja, ele é como se fosse aquele tomo de gelo que aumenta, né, intensifica o gelo no oponente. Isso é legal. Bacana. E ele faz isso a cada ativação de arma ou pet, né, que esteja associado ao tome, tá certo? E aí ele cria o Chilbane. O Chilbane é interessante porque ele usa mana para converter, para aplicar gelo. Lembrando que gelo não dá dano, diferente do fogo, né, que vai baixando, vai aumentando o dano de elemental no oponente. Gelo não faz isso. Ele tem outra propriedade. Qual é a propriedade? Ele reduz o tempo de recarga. Aliás, ele aumenta o tempo de recarga de qualquer arma do oponente. Ou então, se tem armas de ativação, ele aumenta o tempo de ativação, deixando cada vez mais lento. Quanto mais gelo aplicado, mais lento. Ou seja, você tem que parar. É como se estivesse deixando o cara lento, só que você tem que bater no cara também. Então você precisa de armas adicionais quando você vai fazer a chana de gelo. Tá bom, continuando aqui com o Chilbane, ele reage aí com o Icicle Shard, tá? Que é uma arma. Uma arma não, né? A mania é que eu tô falando de arma, então fica com isso na cabeça. Mas é um acessório muito legal, tá bom? Que ele também intensifica aí o acerto e dano crítico no oponente com relação ao gelo que tá nele. Então isso é legal. Então ele é bom você pegar pra evoluir e também pra usar. Assim, é bom você pegar dois desse cara, dois Icicle Shard, tá bom? E aí ele cria a Frostbite Wand. Frostbite também é um jogo do Atari, hein? Não confunda com isso. Não, é Frostbite Wand. Que ela é muito legal porque ela também usa 4 de mana para infligir 6 de gelo. E também, por gelo no oponente, você ainda ganha mais 5 de dano crítico. Olha que beleza, hein? Porém, ela, né, também junto com o nosso Critical Focus, que também é um item fantástico aí para você dar um up nas armas, né? Afinal, ele também faz que por fogo e gelo combinado no oponente, tá? No oponente, você ganha aí 1 de chance de crítico. Fora que também você ainda ganha crítico quando o dia muda, né? E aí se transformando na nossa queridíssima Cryoblaze Staff, tá? Que é o item, que é a fase final desse item. Uma coisa que eu falo igual a outra, né? Também o dano parecido, 10 de 16 de dano. Só que o que é legal aqui dele, né? Você usa quanto menos mana para gerar muito gelo. E aí tem o detalhe, Cryoblaze, né? Cryoblaze, para quem não sabe, é aquele fogo gelado, né? Tem um nome, né, em português, eu não lembro agora o nome em português, mas que faz sentido, que você queima com gelo. Então, ou seja, a cada 15 de gelo infligido, você vai dar 3 de fogo. Olha que legal. Ou seja, você consegue, a partir daqui, a arma de gelo começa a dar fogo. E isso é legal, certo? E ainda por cima, pro gelo no oponente, você aumenta crítico, a chance e acerto. E ainda você inflige mais gelo pelo bônus de nível, né? Que obviamente cada um vai ter o seu. Então, gente, esse é o fluxo das armas da Shanna. E olha, vale muito a pena fazer, certo? Ele são itens que... Esses itens chaves também são fantásticos, ok? Falando agora ainda sobre fogo, né? Dano de fogo da Shanna. Vamos mudar um pouco, voltar, né? Você tem itens dela que também intensificam isso. Intensifica esse elemental. Quais seriam, né? Vamos falar agora sobre outros itens, tá? Pode ser, aqui no caso eu vou falar sobre armaduras, né? E também cosméticos dela. E vamos falar um pouco do cinto dela. Que, aliás, cada herói tem um cinto específico, tá? E no caso, a Shanna ela tem o Belt of Fire Throwing, né? Que é o cinto do lança-chamas. E ele é legal porque, assim, além de, né, você ter aquela característica padrão de cinto, né? Que a cada poção associada você ganha mais 2 usos a mais. Isso é legal, 2 usos a mais. Quando você usa poção, você ainda inflige 1 de fogo, certo? E fora que dá sorte também, né? Que tem essas propriedades que vieram do cinto, tá? Isso é que é legal dele, ok? Você vai ter... E aí, se você for associado, você consegue associar 2 cintos, né? Desse. Então o dano, o estrago é maior, tá? Nós também temos aí, né? Perdão, o Frost Flame Orb. E ele usa 1 de mana para infligir 1 de fogo. Ou seja, é um acessório aí, né? Um cosmético aqui essencial tanto pro fluxo do escudo, que já vou falar já, como também para você ter associado a essas armas. Legal? Ele é muito bom.
A gente já comentou, né, sobre a Phoenix Scroll, não preciso repetir. Porém, vamos falar um pouco do escudo dela, tá? E ele começa lá pelo escudinho básico, né? Que nada mais é do que o nosso querido Wooden Buckler. E aí ele reage com a Mana Crystal. O Mana Crystal, né? Na verdade é aquele cristalzinho de mana que você associa às Star Blooms. E aí ele aumenta ainda mais aí o seu ganho de mana, certo? Cada vez que a Star Bloom ela tá associada e também ativa. E aí você cria o Mana Shield, né? Uma vez que você tem o Mana Shield, se você tiver o Frost Flame Orb e associar, você vai criar o Elemental Barrier. E ele até que assim, para um escudo da Shanna, até que ele é bom, tá? Porque você tem 36 aí de defesa, você ainda ganha mana pelo escudo, e ainda você usa 1 de mana para bloquear, além do que ele bloqueia, você, né, pelo bônus de nível, você ainda bloqueia mais ainda usando mana. E ainda, mesmo assim você ainda inflige gelo ou fogo. Aí que beleza. É escudo e ataque ao mesmo tempo. Fantástico. Certo? Isso aí indo até o final dele, né? E aí uma vez que você tenha indo, como eu falei, né, indo pro final, para chegar nela você precisa da Starlight Potion, que é, além disso, uma poção fantástica de fazer, que você faz com a Mana Potion, né? Que pra quem não sabe, a Mana Potion ela é a poção d'água com o Night Dahlia. E aí, essa Mana Potion você reage. Antigamente ela tinha uma outra recipe. Isso aqui foi recente, foi na 1.0 que mudou. E aí agora você tem que fazer a Mana Potion com 2 Star Bloom, criando aí a Starlight Potion. Antigamente você tinha que fazer aquela large Water Potion com, acho que eram 2 também, né? 2 Star Bloom, criando aí a nossa querida Starlight Potion. E essa Starlight, por si só, ela reage com o escudo, né? Com o Elemental Barrier, criando o Cosmos Ward. Legal? E o Cosmos Ward ele é muito bom, galera, porque você ganha 44 de escudo no início, tá? E também ganha 3 de mana e 5. Não, pera aí. São 9 de vida máxima. É que tô vendo no celular, né? O número é muito pequenininho. E isso por 10 segundos, tá? Que você ganha. E até lá você já perdeu, obviamente, esses itens, né? São consumidos rápidos, né? E outra, a cada vez que você é atingido e o escudo bloqueia, além de você bloquear 16 de dano, né? Você inflige de retorno 2 de fogo ou 2 de gelo, certo? E aí ao bloquear, ainda você pode bloquear ainda mais 16 no bônus de nível. Quer dizer, que no meu caso, no meu bônus de nível. Aí você tem que ver se o seu aí como é que tá, ok? Continua. Então assim, esse aí é o fluxo do Cosmos Ward, ok? Vale muito a pena, muito bacana, lindo e maravilhoso, tá? Ainda falando dentro dos elementais de fogo, né, dos itens de fogo, lembra que eu comentei da Fênix Fera? Se você reage com a Wizard Robe, caso você não saiba que é o Wizard Robe, ele é feito com o chapéu e o Leather Cloak, tá? E antigamente não tinha mais, parava aqui no Wizard Robe, porém na 1.0, né, quando veio aqui a Phoenix Feather, através da Phoenix Feather você cria a Flame Cloak. Pra ser bem honesto com vocês, nem lembro mais como é que criava antigamente a Flame Cloak. Eu acho que era com a Leather Cloak, não lembro agora. Agora é dessa forma que você cria, tá? Mudou totalmente. E que mais? Bom, o Flame Cloak ele é muito bom porque a cada 4 segundos você ganha mana e ainda inflige fogo. E aí quando a arma associada acerta, você limpa debuff, olha que top, limpa debuff e inflige 2 de fogo. Então, ou seja, vale muito a pena você fazer na verdade, vale a pena você fazer 2, né? Claro, porém aqui é você ter a Phoenix Feather, né? Porque a purificação vem dela. Só que ela é muito difícil de vir, é um item-chave que é bem complicado. Se você conseguir, tá na loja com ele, pega, porque ele faz muitas coisas boas, tá bom? E agora indo para uma outra seara que é das Scrolls, só aproveitando rapidinho, né? Porque a gente tá falando aqui de fogo e tem tudo a ver. Existem 3 tipos de Scrolls para Shanna, tá? Primeiro, na verdade 4, né? Que o primeiro, na verdade, é o Scroll básico. E ele é muito bom, ele não é simplesmente assim, é só um pergaminho. Não, cara. Associado à arma, né? Aliás, a arma à distância e a pet não funciona com melee, ok? E aí, a cada 5 segundos ele causa 5 de dano
A Scroll causa 5 de dano por arma ou pet associado. E após 15 segundos você ganha... O negócio é esperar 15 segundos, né? Mas você ganha 12 de vida máxima, tá? E aí no bônus de nível também você ainda ganha mais 5 aí de dano máximo. Então assim, tá da hora isso aqui. Dano máximo não, né? O Scroll que dá o dano, tá bom? E aí assim, o Scroll ele tem 3 tipos de reações. A primeira reação é com a Magic Essence, tá? Formando aí a nossa querida Arcane Scroll. E aí você tem aí as propriedades ele perde aquela propriedade de dano, ok? E ele ganha a propriedade de ganhar buff e de ganhar mana. Mas ele perde a propriedade anterior. Isso eu acho triste, que ele deveria ter. Mas ele perde. Ele passa a ser um pergaminho apenas arcano. Apenas para ganho de mana e ganho de buff, tá bom? Bom, eu já disse antes, né, com a Phoenix Feather, ele faz a Phoenix Scroll, que ela é fantástica, tá? Porque ela inflige 1 de fogo, ela limpa 4 de debuffs por itens associados, né? E depois de 25 segundos, isso aqui é interessante, ele causa 1 de dano por fogo infligido. Pensa só, a cada 25 segundos. Claro que o negócio demora chegar até lá, mas chega, dependendo da batalha. Então, pô, tu vai dar um dano absurdo, tá? E aí, por último, mas não menos importante, nós temos a Frost Scroll, que ela é feita do Scroll com o Frost Emblem, que é aquele outro item chato e difícil de vir. Fazendo a Frost Scroll. A Frost Scroll ela inflige 1 de gelo, também por pet, arma à distância associada. Você ganha 1 de escudo por gelo infligido. E 2 a cada gelo infligido depois de 25 segundos, tá? 1 de escudo por 15 segundos e 2 escudos por 25 segundos. A cada gelo infligido. Então, ou seja, você tem muito gelo estacado, ele vai te dar muito mais de escudo. Então esse Scroll aqui, ele combina muito bem com outro item o único que eu vou falar já. Bom, e esses 3 itens associados, se você tiver a chance, a oportunidade de fazer esses 3 Scrolls, eles juntos, né, reagem e faz o Wild Magic Scroll, que é fantástico. Que a cada 5 segundos você inflige 3 de fogo, 3 de gelo por arma, né, à distância ou pet associado. Após 15 segundos você vai ganhar aí escudo e mana. E a cada 25 segundos você cura 2 de vida e causa 2 de dano por debuff infligido. Ou seja, se você tiver itens que causam debuff no oponente, que obviamente fogo e gelo é um debuff, cara, imagina quanto também de dano você vai dar. É fantástico. E fora também que assim, após 35 segundos, se você conseguir chegar até lá, né, ele vai remover todos os seus debuffs e vai infligir 1 de fogo por gelo e 1 de gelo por fogo infligido. Ou seja, uma bagunça que você vai infligir. Se você não conseguir derrubar o cara até os 35 segundos, aí você vai derrubar, não é possível. E fora também o bônus de nível, tá? Tá, gente, então é assim, pra quem querer saber, esse daí que é o fluxo dos pergaminhos dela, certo? E aí você tem os itens únicos de fogo dela. Vou já aproveitar e comentar logo tudo de uma vez. O End of Backdraft, ele se você está fazendo a chama de fogo, certo? Dos itens únicos dela. Aliás, na verdade, os 3 itens que aplicam fogo são perfeitos para isso. Entre os 3, eu gosto muito do Fire Vortex. Aliás, é fogo, né? Literalmente fogo. Porque eu gosto dos 3. Se aparecem os 3, eu tenho que fazer o Unité. Agora, mas assim, é claro que eu não vou falar isso pra vocês, né? Escolhe aí, meu! Não! Vamos falar um pouco de tática quando eu falo de item único, tá? Porque aquele negócio, não adianta nada falar, escolhe aí e tal. Não, tem que ter tática. Vamos lá. Primeiro, End of Backdraft. Em que momento que é bom você ter ele? Imagina o seguinte, eu tô fazendo a chama de fogo, certo? Legal. Ele vai causar 3 de dano por fogo no oponente. Só que ele faz isso quando ele reage, né, as estrelinhas dele reagem com armas melee e à distância associados. Ou seja, quando essas armas elas acionam, né, atacam, ou este item também ataca, você tem 50% de chance de infligir um fogo.
Ou seja, além da arma da Shanna aplicar fogo, esse cara aqui aplica mais ainda. E aí, uma situação que eu fiz uma vez, quando eu tava fazendo aquela brincadeira de só ter a arma principal dela, esse cara aqui, ele tem 5 reações. Deixa eu ver se eu tenho como mostrar ele na estrelinha aqui. Tem. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, esses são os itens associados. Imagina que você tem 3, claro, né, que tem que ser 3 Sealing Winds, senão você vai ficar muito pesado, tá? Porque a Wind of Backdraft, ela não é leve, mas 3 Sealing Winds são leves. Quando você coloca ele, ou você vai ficar pesado, vai ficar vermelho, ou você vai ficar amarelo. Eu não lembro agora, não vem de cabeça, mas eu acho que é amarelo. As dois itens da lateral dele aqui, né, que são na parte de baixo, você poderia associar adagas de fogo. Tio Fio, adaga de fogo, como assim? A adaga quando você reage com a pedra de lava. Que são itens comuns, que eu não vou citar aqui agora. Depois você pega meu vídeo lá e assiste. Essa parte não mudou. Então, você pode associar, né, com essa Wendy. Cara, é um combo fantástico. Assim como também você pode colocar no item do meio, né, a arma principal dela e colocar 4 adagas. De fogo, tio Phil? Tanto faz. Qualquer outra adaga também funciona. Ou coloca pedra de lava. O problema é que a pedra de lava, ou a rock, né, no caso, ela só vai atacar, se ataca só uma vez e acabou, né? Então não é tão interessante. Então o mais interessante seria você colocar adagas mesmo, porque você está constantemente atacando. Beleza? Essa é a tática, né, a técnica para usar a Wind of Backdraft. Bora falar um pouquinho aqui no nosso Fire Vortex. Depois eu falo do Kelvin Storm, porque ele tem outras particularidades bem interessantes. No Fire Vortex, no caso, ele aqui né, nessa situação, ele não é uma arma, né? Ele não que nem a Wind, mas quando você associa a itens que dão fogo, você tem aí, você ganha aqui, ó, a associação dele como é que fica, ó, pra vocês darem uma olhada, tá? A cada 2 segundos você ganha 2 de mana, e se você ganhou 60 de mana nessa luta, você vai infligir 2 de fogo por armas à distância associadas. Agora me veio a dúvida, porque até então eram itens de fogo. Eu acredito que seja, mas se não for, você pode também fazer a mesma técnica da Wind que eu falei. Você pode colocar aqui, pega um dos itens, um dos lados para você colocar aí a arma principal e enche de adaga, entendeu? E aí você sim vai infligir aí, né, 2 de fogo a cada ativação aí de arma. Ou na verdade não é por ativação não, desculpa, por arma associada. Então você tem tudo feito, no caso aqui ó, é 2 por ele, então 2, 4, 6, 8, 10, 12 de fogo, olha que legal, né? E a cada 2 segundos, né, você ainda pode ganhar mais 2 de mana, infligir mais 2 de fogo, que é só bônus de nível, tá bom? Por isso que eu falei, né, entre o Fire Vortex e a Wind, eu pego a Wind, tá? Agora, Kelvin Storm, dentre os 3, eu pegaria mais esse cara. Esse daqui tá em primeiro lugar em relação aos 3. Por quê? Porque assim, digamos que tá difícil de vir pedra de lava. E eu quero fazer uma build que eu preciso, né, dela. Seja para fazer o Lava Golem com ela, que dá para fazer. Não é fácil, mas também não é difícil, tá? Ou também eu preciso do sigil de gelo. Não tá vindo. Antigamente, você tinha um outro item único que eu vou falar já, que também trazia, né? Ele dropava dele mesmo o sigil de gelo. Mas o emblema de gelo no caso, ele agora vem pelo Kelvin Tome. Como que você consegue isso, né? Além da propriedade, né, que tá aqui, né, cada 4 segundos e meio você vai infligir 2 de fogo, 2 de gelo e ganha 1 de mana. Olha que legal, tudo ganha mana. Nesse caso, quando você entra na loja, qualquer pedra associada, mas tem que ser rock, associadas ao Kelvin Tome, que é assim, ó, a associação dele, ó, tá vendo? Cada pedra pode se transformar em 2 pedras, ou uma pedra de lava, ou um emblema de gelo. Beleza? Então assim, aí, no caso, eu vou pegar a pedra de lava e vou fazer minhas adagas de fogo, perfeito.
Ou então vou fazer meu Lava Golem, tá? Emblema de gelo. Beleza, eu vou pegar o emblema de gelo, vou fazer a adaga de gelo. Ou então, vou fazer aí o escudão de gelo, né? Que é um escudo alternativo para a Shana de gelo. Né? Ele é importante também. Ou então, eu posso também fazer no caso, a pergaminho de gelo também. Então, várias coisas que pode fazer. Ó. Deixa eu ver se consigo pegar aqui o emblema de gelo. Ah, não consigo, enfim. Mas é isso, tá? Esse é o melhor uso do Kelvin Tome. Beleza, galera? Fora também, né? Você tem aí o Fire Sprite. Certo? Ele é um petzinho da Shana que é bem divertido de trabalhar e tem um dano bem considerável, certo? Bom, a gente falou dos itens de fogo dela. Vamos falar dos itens de gelo agora? Bom, são poucos itens, tá certo? E eu já falei da maioria. Eu só vou falar então aqui dos itens únicos agora, né? Porque todos os outros já foram apresentados. Exceto aqui no caso, né? Igual você tenha lá o Sprite de fogo, você tem o de gelo também, o Frozen Sprite. Que ele também, né? Ao acertar, ele tem o dano dele, também é até melhor o dano dele do que o do de fogo. Mas ele também inflige gelo, né? Então é bem legal. Serve também como auxiliares aí para quando você está fazendo a Shana de gelo, né? O negócio é ele vir, né? Porque ele é raro para vir. E, bom, vamos lá. Vamos começar com o Iceburn Scepter. Eu vou ser bem sincero com vocês, é uma arma pesada. Mas se você está fazendo a Shana de gelo, ele é muito bom. Por quê? Porque o dano que você não deu até agora, tu vai começar a dar. Ah, tá bom, ele ainda tem um dano fraco. Mas você pode associar itens nele que aumenta. E outra, ó. Quando você consegue mais de 30 de gelo aplicado no oponente, não importa com o que, este item e todos os outros itens associados, sejam adagas ou o que seja, ganham 10 de dano. Pô, ele vai pra 18, cara. Olha que chique. E mais de 100% aí de acerto crítico. Ou seja, por isso que eu falo, ele é um cara muito bom, mas tem que ter a chance de vir aí quando você está fazendo ela de gelo. Sendo que, na verdade, temos também, né, o Kelvin Tome, né, mas eu já falei dele. Só que nós temos aqui o Sigil Eternal Frost. Era esse cara que estava falando antes do Kelvin Tome, que era ele que trazia aí o emblema de gelo. Mas, agora quem faz o que traz é o outro. E o Sigil Eternal Frost, ele é interessante aí, né, porque ele inflige 1 de gelo para cada arma associada, certo? E por 4 de gelo atingido pelos itens, a Shana vai ganhar 20 de escudo. E por 4 de gelo infligido por os itens, você ainda vai ganhar mais 20, que é o bônus de nível. Então, assim, se você tiver esse item bem upado, com nível bom, eu tô no nível 5 aqui, poderia ter melhor, mas... Pô, imagina, você vai acionando os itens, aplicando um gelo considerável, né? Pô, você não perde, você vai, pelo contrário, né? Você vai ser um Ronan, ganhando escudo várias vezes. É muito bom, tá? Claro que até chegar lá, né? Espero que com a Shana de gelo você consiga chegar até conseguir esse item único, né? Mas beleza. Bom, aí vamos falar de outros itens, né? Dela que nós não comentamos, né? Nós já falamos aqui da Stabloom, alguns itens aqui a gente já passou, né? Mas nós temos aí de comida específica dela, são 2. Nós temos aí a Mana Strudel, que, assim, se você tem a Shana, não importa qual estilo que você está fazendo de build, você necessariamente tem que ter o Mana Strudel. Ah, tio Phil, por quê? Ah, porque é simples. A cada 3 segundos tu ganha 1 de mana, isso é óbvio, tudo ganha mana nela. Só que tem um porém. A cada 10 de mana ganhos por ele e por itens associados, você cura 12 de vida e ganha 1 de recuperação de vida. E outra, se você... Claro, você sabe que por comidas diferentes ao redor, você consegue reduzir ainda esse tempo, né? Então, ou seja, o acionamento é muito maior. E por todos os itens, se você conseguir mais de 10, você começa a ter uma recuperação de vida fantástica. A Shana vira o Enoch, que ele tem isso daí também, né? Não no Mana Strudel, em outros itens, mas, pô, né? Passa a ser fantástico esse cara. E ele, como ele também ó, tá vendo? Essa aqui que são as ações dele, né? Se você conseguir ter a chance de vir vários Mana Strudel, você pode colocar vários ao redor dele, porque ele reage com ele mesmo. Então, amigo, isso daqui vai ser lindo, é lindo. Embora tem coisa melhor pra você associar que gera mana. Você só consegue associar ou comida ou itens que geram mana pra ela, tá? É bom colocar, sabe o que com ele? O Lucky Carp.
Ou então o peixinho lá, né? Aquele peixinho que dá mana lá, que é a versão menor do Lucky Carp. Bom, você também tem aqui nele que é o nosso querido Marshmallow. E eu vou falar uma coisa pra você. Ele é muito legal, tá? Porque você cura 1 de vida por fogo no oponente. Enquanto você usa o Mana Strudel pros 2 tipos de build, né? 3 dela, né? Vamos falar assim. Você pode usar esse cara quando você está fazendo chama de fogo, porque se você colocar um dano de fogo fantástico no oponente, e você está perdendo, esse cara aqui ele é ótimo porque ele cura você por isso. Então vale a pena. E o bônus de nível também tem a ver. Você ganha meio de vida, não sei como consegue colocar meio coração, por fogo associado. Ou seja, cara, só alegrias, tá? E se você unir esse cara, com o Mana Strudel, a Shanna vira um monstro. Bom, legal. Agora, todos os outros itens, né, eu já falei, já mencionei. E aí agora vamos falar um pouco do Mana Steel, certo? O que tem a ver o Mana Steel, né? Que ele tem? Ele, na verdade, todos os únicos da Shanna, é o cara que eu menos uso, tá? Porque quando eu tô com ela, eu dificilmente foco em comida. Embora seja, eu acabei de falar que é importante, mas eu dificilmente faço. E então quando eu faço, né, eu coloco esse cara de como é que eu faço ele, ó. Tá vendo? Ele ocupa uma boa parte da bag. Então eu encho esses quadradinhos aqui de 4 tipos de itens que são interessantes para ela. Primeiro, banana e maçã para aumentar a energia, tá? E os demais, marshmallow, Mana Strudel ou carpa ou Lucky Carp. É isso. Pode ter um outro item que posso estar esquecendo? Até posso, mas, cara, a grosso modo é isso, tá? Bom, depois nós temos a Wildfire Essence, que é um dos itens que eu mais gosto de pegar também quando ele aparece. Por quê? Porque assim, a Shanna ela tem o tempo de acionamento dela, tá? Então, por fogo, aí é que é legal, porque aqui ela faz a Shanna virar uma ninfedora, vamos falar assim. Porque a ninfedora ela trabalha com velocidade de ataque. E a Wildfire Essence, por fogo associado, você ganha mais 3 de asinha. Asinha, no caso, todos os itens ativam 1% mais rapidamente. Então, ou seja, ela vai ficando muito mais rápido a associação. Beleza? E aí que no caso, e por último, mas não menos importante, nós temos aqui a nossa Wizard Hatch. Que eu vou dizer, se tiver entre os 3, esse aqui é o segundo que eu pego. Tá? O primeiro vocês sabem que é a Wildfire lá. O Wizard Hatch, ele é legal por quê? Porque você ganha um escudo por arma associada. E é essa associação, ó. Tá? Aí eu não mostrei, né? O do Wildfire Essence é assim a associação. Continuando. Então você ganha um de escudo. A cada 13 de mana ganho. Não importa como, né? Na Shanna em geral. Você ganha um escudo, né? Esse embleminha aqui, esse é resistência a debuff, tá, gente? É resistência a debuff. Você ganha um de resistência a debuff por arma ou pet associado. E, obviamente, cada item associado ainda vai ganhar mais 30 de crítico. E quando você ativa, aí é um bônus de nível, né? Quando você ativa com mana obtida, você ainda tem 13% de chance de ganhar dos armas e pet associados e ganhar mais 30 de crítico. Ou seja, é bem interessante, ele dá uma bufada bem legal nas armas, né? Fora também que você ganha resistência a debuff, né? Que pra Shanna isso é muito importante. Beleza? Ah, tio Phil, bom, você tinha falado pra mim que ela tem um lado ruim, né? Vamos falar assim, que seria a resistência a debuff. Como que eu consigo fazer isso com ela usando itens dela? Itens dela. No caso eu tenho que tentar farmar a Flame Cloak ou conseguir no único dela, que é o Wizard Hatch. Por natureza ela não tem esses itens com ela. Como que você pegaria se não fosse por ela? Vamos para um compartilhado rapidinho. Tem itens que fazem esse trabalho, que no caso seria o Wizard Robe, né? Vamos falar de itens assim que são... não são dela, são itens comuns, né? Itens compartilhados que eu falo, que são assim ideais para ela. Primeiro o Wizard Robe, né? E todos os itens que são associados para ela, né? Que no caso seria o Traveler's Hat e o Leather Cloak, todos eles dão aí resistência a debuff. Se você conseguir a Leather Armor, ela faz isso, tá? Inicialmente, depois perde. Quando você faz o Regis Hat, você consegue também resistência a debuff. E ainda por cima é uma resistência crescente. Então ele é um cara que é muito bom para isso, tá? Se você conseguir aqui também o Golden Egg e você conseguir aqui o Gold Bar,
Quando muda o período do dia, eles também te dão resistência debuff. E isso eu não sabia, tá? Eu não sabia. Bom, nas essências, né, a responsável por isso é a Holy Essence. E aí, você também tem aí o nosso querido Lucky Ratomelo, que ele meio que herda isso daí, né? Essa propriedadezinha do Golden Clover, ok? Sei que o Lucky Clover não faz isso. Só que como ele vem do Golden Egg, o Lucky Ratomelo retoma esse ponto para ele, certo? Você aí é só acertar, quando ele acerta, ele vai ganhar aí essa resistência aí, tá? E aí também você tem o Scale Mail, né? Também tem essa propriedade, porque ele é o próximo nível da Leather Armor, desde que você esteja com Ronan. Caso contrário, você tem que achar a Scale Mail na loja. E você encontra lá no fim do mid-game, por início do endgame, tá? E você tiver a sorte de fazer o Hatmandia, você consegue. Mas vamos falar de coisas palpáveis, no caso que é o Cleansing Crown. Ela aparece muito aí no endgame, tá? Claro, é um custo alto, né? 13. Mas, pô, se tiver a oportunidade aí de pegar ela ou na promoção, ou então aí tiver já com essa quantia para comprar, pô, vale muito a pena, né? Porque ele ele te cura de forma absurda, tá bom? Quais outros itens compartilhados que são legais para ela ter, né? Vou dar um overview, tá? Passada rápida. Todos os itens que dão, assim, que vêm de característica mágica. Watermelon, a Night Dahlia, a tocha, entendeu? Adagas. Todos que são, pro que fazem essas propriedades, né? Que vêm por natureza, você pode usar eles para dar um up na Shanna. No caso aqui, o que seria? Eu não quero pegar por exemplo, peixe não é o que eu quero. Tá? Não tem como bloquear o peixe. Triste, mas tudo bem. Bom, voltando então aqui, né? Vamos ver. Bom, mas de certa forma, peixe você tem a Carpa e a Lucky Carp, como eu comentei. Tá? Qualquer poção para ela dá certo. Fato. Qualquer poção. Tá bom. Vamos ver. Vamos falar um pouquinho de pet rapidinho. Um overview de pet. Todos os pets são bons para ela. Tá bom? Todos. As características. Aí que você pode olhar com calma, cara. Eu não vou olhar aqui, porque aí eu vou deixar mais de 3 horas de vídeo, não é legal, tá? Mas todos os pets são bons. Mas eu dou um forte aqui, no caso, pro Mystic Hat, pro Sorcerer Hat, pro Hat Lich, né? Que são ratos magos, né? O Ratuman, The White, Death Hole, também, muito bom pra ela. O Ratnarus, a Mímica, caso você consiga fazer, tá certo? E, claro, o Lava Golem, né? Porque é fogo, né? Dos peixes são aqueles que eu te falei. Ah, mas tem peixe aqui, tio Phil, né? Mas você tem que ter varinha pra pegar, a varinha de pesca, no caso, e não é legal, tá? Eu não recomendo, tá bom? Armas de longo alcance, agora vamos falar um pouco dos staffs, que seria uma arma terciária dela, desde que você consiga. Para fazer ela, você precisa fazer a Willow Wand, que você faz aí, que eu brinco falando com a varinha do Harry Potter. Você faz ela com dois sticks, junto com a Magic Essence, você faz a Staff of Wisdom. E aí você tem, né, todas as staffs, né, que é a Corruptor's Wisdom, que você dá veneno. Ela não é tão aplicada para Shanna. Vampire Scepter, essa sim é boa para Shanna, que é feita aí com o Penite de Ametista. E o Infernal Tide, que seria a perfeita para Shanna de fogo, que ela é feita aí com Burning Water, que é outro item elemental, um cosmético, que é perfeito para ela, para recuperação de vida, né? E também para você ganhar mais vida máxima, tá? Então ele é perfeito, tá bom? Os outros itens que eu não mencionei não valem nem um pouco a pena, tá bom? O que mais aqui? Vamos falar aí de acessório. Os acessórios para ela, bom, aí nós vamos entrar nessa área aqui de essências. Todas as essências são boas para ela, tá? A Magic Essence porque faz as staffs, a Speed Essence porque você usa mana para ganhar velocidade, o Death Essence porque você usa mana para aplicar maldição, Holy Essence você usa a mana para aplicar resistência debuff.
E o Life Essence para você ganhar recuperação de vida. Todas associadas, você tem o Capitão Planeta, não, o Infinite Essence. Que se você tiver a chance de alcançar todos os livros, Holy Libra e o Book of Everlasting Flame, você consegue pegar várias essências na loja, você ganha essências e outra, né? Agora, indo um pouco para as relíquias, tá? Saindo agora dos itens, indo para relíquias, e pegando esse gancho que eu falei, se você conseguir ir atrás do Arcane Crystal, é o melhor item para ela. Ah, por que o melhor? Primeiro porque ele aumenta a chance de essência na loja, certo? E você, a cada 3 segundos, você ganha escudo, 5 de escudo e 1 mana. E ainda por cima, por 10 de mana ganhas, você ganha 3 buffs. Então, ele é perfeito. Outro item que é bom pra ela, aliás, não só pra ela, como pra vários outros, é o Temporal Stone, né? Esse item aqui, você inflige gelo aí por 3 de asinhas ganhas por ela, né? E fora que você ganha também asinha por 1 minuto você ganha, todos os jogadores ganham uma asa. Você tá dando buff pro oponente, mas você vai infligir gelo por isso. E outra, é assim que é a ativação dela, né? Terrível. Mas por arma ou pet associado, você ganha ativações mais rápidas. E a cada 3 de asinha ganha, né? Pelo oponente, você vai ganhar 8 aí de escudo. Isso é muito bom. Certo? Outro item que é bom pra ela, cadê? Não, esse cara... Tem itens aqui que são bons para todos, tá? Eu vou só entrar só em alguns detalhes, em pontos específicos, ok? Que no caso aqui é o Frostbite Ring, que a cada quase 5 segundos você vai infligir gelo por arma associada. E por 10 de infligido no oponente, você ainda tem 60% de chance de causar 15 de dano. Veja bem, 15 de dano. Não é qualquer coisa, né? A Exhaustion Stone, ela também é fantástica. Por quê? Porque ele começa com a fadiga antes, 2 segundos mais cedo, por arma associada. E a cada 3 segundos você ganha 7 de escudo por arma associada. Que arma? Arma à distância. Só é o que a Shanna faz, arma à distância. Então, todos os demais itens... aliás, não, tem um importante, o Infernal Ashes. Ele é ótimo para você que está fazendo aí a Shanna de fogo, tá? Então, no acerto aí de arma, você inflige 1 de fogo, certo? Então, e assim, a cada 12 segundos, né, cada arma ganha 1 de dano por 5 de fogo no oponente. Então, assim, tem um dano crescente, tá? E aí que eu ia falar, né, que todos os outros itens são bons também, tem sua particularidade. Por exemplo, o Fire Lord's Brand, né, que é uma relíquia que veio da Shanna, se não me engano é ele que veio. E ele também é bom pra fogo, né? Além do outro que eu comentei, ele também é fantástico, tá? Então é isso, todos os demais aqui vocês podem olhar com calma, mas o que tem tática mesmo para ela são esses que eu falei. Dos outros também tem, mas aí vamos entrar num ponto aqui que eu vou ficar 3 horas falando aqui, não vale a pena. E eu tô há 40 minutos falando aí só desses itens, né? Pô, de boa, esses itens aí, evoluções, táticas, cara, é assim mesmo, não tem jeito. Vocês querem um vídeo de explicação? Vai demorar, é isso, tá? Bom, do que eu falei até agora de itens, táticas, né? Eu vou trazer para vocês exemplos de builds da Shanna de Fogo, né? Vou colocar aqui na tela, né? Vou editar, vou colocar aqui enquanto eu tô falando com vocês. Eu não vou explicar como é que item vocês podem olhar e aí verificarem direitinho como é que eu fiz, tá? Vale a pena. Não é aquele negócio de falar assim, pra mim não parece legal. Cara, eu testei e funcionou. Se funcionou pra mim, vai funcionar pra você, certo? Então eu tô mostrando aí, né, da Shanna de Fogo, tem a Shanna de Gelo, né? Tem uma build aí que eu fiz, essa eu fiz. Eu só não consegui, eu tinha gravado aqui, mas o celular perdeu ele, mas ok. O importante é que funcionou, certo? Lembrando que o de gelo eu tive que usar também uma arma de gelo fora da build dela, mas também ajuda, claro, tudo é bem-vindo. Se tá no jogo é pra usar. E você também tem mais 2 outras builds específicas dela, né, que seria, no caso, a Shanna Arcana. O que seria a Shanna Arcana? Seria aquela Shanna que você tem aí a espada de ametista e a daga feita com mana, né, que você usa a mana potion para fazer, entre outros itens que ajudam essas armas a dar um up
inclusive as staffs, né? Então, você tem, eu tô te colocando aí duas builds que você pode usar aí com uma Shana Arcana, que funciona, tu consegue tranquilamente, inclusive uma delas eu consegui fazer Flawless Victory, tá? Então é isso. Essa parte aí das builds, dos itens, né? E do que você pode fazer com ela, tá bom? Ó, pessoal, bom, pra quem chegou até aqui, né, eu peço um pouco de paciência, né? Esse aqui é um vídeo educacional, né? Justamente para aprender a jogar com a Shana, dentro do meu ponto de vista, certo? Lembrando que guias, né? Esse aqui é um guia. E você também tem lá no Discord, também tem outros guias para Shana. Tem um canalzinho lá específico, né, do Backpack Brawl, somente para a Shana. Você pode ir lá em inglês, tem que estar com o inglês em dia. E dar uma procurada, ver o que o pessoal fala. Não quer dizer que o que eu faço aqui é igual deles. Não, é o que eu falo, guias é um pouco de ponto de vista de cada um. Tem um cara que pode fazer de um jeito, outro cara que faz de outro jeito, então, né? Você vê o que você achar melhor. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Uma proposta interessante, tá? Eu não vou... Dessa vez eu vou pegar vou fazer uma jogada com a Shana. Uma jogada. Que eu vou pegar... Só que assim, diferente dos demais jogos, né? Que eu falo, converso com você fazendo. Não, esse daqui é muito simples. Eu vou pegar, jogar de ponta a ponta, gravando, passando rápido. Pra vocês verem como é que eu tô fazendo a build. E aí, assim, uma vez que eu já apresentei os itens dela, vocês vão entender o que eu tô fazendo. Beleza, galera? Vamos lá? Então é isso aí.
Bom, galera, é isso aí. A gente viu uma jogadinha aí com a Shanna. A gente não ganhou, né? Mas a gente chegou perto, pô. 14 troféus aí em uma vida, né? Eu dei azar, né? Que alguns itens, como eu falei, né? Itens chaves são complicados. Então a gente ficou aí na dependência aí de itens para subir para criar o Blaze Staff. Só no finalzinho a gente conseguiu o Phoenix Feather pra gente subir a nossa arma de fogo, conseguimos. O escudo aí ficou faltando o item do meio. E nós conseguimos aí, ó, vamos lá aqui, ó, vamos lá, rapidinho, vai, vamos lá, história de partida aqui, vamos lá. A gente conseguiu aqui, né, como o item do adversário tá bem melhor do que o nosso. E ele conseguiu fazer o que a gente queria. O que aconteceu aqui? Agora vamos lá, direito. Fiz aqui o Conflagration, perfeito. Aqui faltou vir a Frost Flame, não apareceu. Aqui, ó, ficou faltando quem? Ficou faltando o Critical Focus, não apareceu. Em contrapartida, conseguimos fazer aqui o Frost Scroll, a gente conseguiu fazer aqui uma daguinha de gelo, pegamos aí o nosso Mystic Hat, não tivemos essência azul, não deu para continuar ele. Aqui o Bunny Water apareceu no finalzinho, né, junto com o Book of Everlasting Flame, eu consegui fazer. Apareceu os dois sprites, né, o de fogo e de gelo. E aí a gente tava fazendo alguma coisinha pequena aqui, né? A gente pegou aqui o Emerald Scarab, enfim, né? E aí nós usamos o nosso Wildfire Essence, né? Embora eu coçou a mão, né? Pra pegar os outros, mas esse daqui era o que mais ficava mais junto do que a gente fez. Dava certo. Daí a gente precisava mais de ataque, né? Então ele acelerando o ataque também deu certo. Mas deu certo assim. A nossa build tá de 0 a 10, tá 7,5. Geoffrey, por que não um 8? Porque os itens chaves não vieram. Isso foi fundamental pra gente. Se tivesse vindo, daria certo. Beleza? Então é isso. Agora, bom, pra gente dar a nossa consideração final aqui, né, sobre o personagem, né? Pô, uma nota de 0 a 10, que nota que você daria pra Shanna? Eu, particularmente falando, levando em consideração tudo, lá do início que eu falei até agora, nota 9. Por quê? Pô, nota 9 Por que nota 9? Porque ela é uma... Se você consegue desenvolver um jogo usando a arma básica dela, consegue desenvolver. Claro, pegando outro item aqui e ali, desenvolve fácil, tá? Ela é versátil, você não tem só uma ou duas builds, você tem várias builds que você pode fazer com ela. Se quiser abandonar as armas à distância e pegar melee, você faz com ela, tá? Então, e assim... Vocês perceberam que mesmo fogo com gelo, eles foram coesos. Como assim coeso? Eles conseguiram sobreviver juntos. Eu consegui fazer uma build com os dois itens, os dois elementais, e deu super certo. Então esse é outro motivo. Ele tem uma ótima coesão elemental, né? Os próprios pontos fortes dela já é algo que faz ela ganhar ponto. Como assim? O próprio dano que ela dá de fogo é fantástico. Eu acho que isso torna ela ser uma das personagens mais fortes desse jogo. Claro, tem umas duas pessoas que eu considero na frente, não vou mencionar agora. Agora não é a hora, né? Isso daqui que eu tô fazendo é a preparação pro tier list, tá, galera? As notas daqui vão pra lá. Eu vou levar isso em consideração, tá? E vamos falar um pouquinho aqui, né, que também faz eu dar essa nota pra ela, né, sobre os itens dela, né, itens de mago. Pô, tem coesão com os itens dela, tem coesão com a classe dela. São itens de mago, então, ou seja, ela tem somente varinhas, tem somente cajados, né, staffs no caso. Ela tem capas, ela tem túnicas, livros, ou seja, elementais, né. Cara, é tudo dentro do padrão de um mago, de um feiticeiro. Pô, isso é perfeito. Ou seja, eu não vou fazer um mago que vai ficar só com espada, escudo pesado. Não vai. E mesmo assim, o escudo dela é o Cosmos Ward. É um escudo cósmico, é um escudo de magia. Mas eu vou fazer o escudo de gelo. Pô, também, o escudo de gelo aí, ó, ela é de gelo. Então tem coesão, né? E, cara, aí também porque a Shanna de fogo, uma vez que você faça corretamente a Shanna de fogo, meu amigo, tu tira qualquer personagem, transforma até uma nota 9 a 10. Mas é claro que ela tem uns pontos negativinhos aí que você viu, né? E tem chave chato de aparecer, difícil, e isso já perdeu meio ponto.
E outra, né? As artes dela, a arte da Shanna principal, na minha visão, deixou um pouco a desejar. Eu preferiria a arte anterior da Shanna principal. As outras ficaram melhores. Então isso perdeu mais meio ponto. Então, 10 de 10, 9. Legal? Vamos lá. Foi uma pontuação bacana, certo? E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês acharam da todo esse overview? Pô, 1 hora, mais de 1 hora eu acho, né? De overview. Vale seu like, tá? Pô, de boa, eu fiz um trabalho, você não tem noção. Mais de 2 horas que eu tô aqui fazendo isso. Vale seu like, né? Então vamos lá. Pô, tio Phil, gostei. Então comenta, o que você gostou? Comenta pra mim. Você teve alguns seus pontos de atenção do que eu fiz? Comenta os pontos de atenção. Fala aí, olha, eu faria de outro jeito. Eu não gostei do que você falou aqui e ali. Então assim, é isso. Vamos lá. Eu quero ver vocês debatendo. Quem tá aí no meu canal, a comunidade aí que tá no meu canal, vamos lá, bora discutir. Você gosta só de... Não, tio, eu gosto só de ouvir. Então beleza, ouve até o fim, né? Então eu também gosto disso. Gosto de pessoas ouvintes que saibam o que eu tô falando e aplica. Tá jogando? Aplica isso no jogo. Eu não tô jogando, tô só ouvindo você falar. Considere baixar o jogo, né? E também entra no Discord lá, bora conversar lá também. Certo, pessoal? Então é isso. Novamente peço perdão pelo vídeo longo, mas não tem jeito. Esse tipo de vídeo vão ser assim. Todos os como jogar heróis vão ter no mínimo 1 hora de vídeo, tá? Então esperem por isso. Mas são vídeos bons que vocês pediram pra mim. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Falou!